Olá, gente. Boa noite, tudo bem com vocês? Estou aguardando aqui a minha convidada, que hoje a gente vai ter uma live muito especial com a minha xará, com a Claudinha. Vamos ver se ela já entrou, para me mandar o convite para ela. E aí, como que vocês estão? Aqui, ó, ela acabou de entrar. Vou mandar aqui o convite para ela. Aceitei o convite para a gente começar a nossa live. Minha xará, Claudinha. Oi, gente. Boa noite. Boa Olha, noite. gente, então boa noite para vocês. A nossa convidada especial está aqui, a Claudinha. Ela é a minha xará, né? Ela mora aqui nos Estados Unidos também, mora aqui no estado do Colorado. Então, nós, assim, moramos no mesmo estado, né? Não é na mesma cidade. Mas a gente mora o quê? Uns 30 minutos, né? Mais ou menos, uma da Dependendo do tráfico. Então, ela vem aqui na minha casa, ainda não fui na casa dela, mas eu quero ir. E ela é formada em jornalismo, comunicação social. E agora você está estudando pedagogia, não é isso? Na verdade, eu nem sei se tem isso no Brasil. Eu tô tirando uma certificação para ser diretora de escolas para crianças até 5 anos, né? Em daycare, essas coisas assim. E ela também é a mamãe da Clarice. A Clarice é uma fofucha, né? Ela é amiguinha da Alice. E fala um pouquinho mais de você. Inclusive, olha só, gente, queria aproveitar e agradecer. Olha que camiseta linda que ela Ficou enviou pra certinho. mim. Ficou ótimo, né? Então, ela tem um canal no YouTube. Se apresenta e fala um pouquinho de você, fala sobre o aconchego, antes da gente começar a falar, então, desse tema tão importante que é a depressão pós-parto. Então, como a Cláudia falou, né? Meu nome também é Cláudia. Eu sou de Fortaleza, Ceará. E como ela citou antes também, eu sou formada em jornalismo, sou professora de português para estrangeiros, né? No momento quando dá, quando tenho quem fica com minha filha, com a Clarice, né? E estou estudando para, se Deus quiser, um dia abrir minha escolinha bilíngue, né? Com inglês e português. Agora eu não sei se você. Ah, eu te contei, de notícia de primeira mão que eu vou estar mudando, né, daqui do Colorado, indo para o Texas, né, Pro setembro. Texas. Então, vou ter que meio que reajustar os meus estudos. Sou mãe da Clarice, de 2 anos e meio, casada com o Daniel, já domingo agora vai fazer 10 anos. Primeiro do que eu faço em dezembro, dia 6 de dezembro, Então, faz 10 anos. passa Parabéns, muito rápido, obrigada. passa. Que Deus abençoe, continue abençoando a união de Amém. vocês. Amém, obrigada. E aí, com todos, depois que a Clarice nasceu, né, com tudo que eu passei, né, depois do nascimento da Clarice, eu decidi abrir esse canal, né, que eu chamo de Aconchego, porque, Vou mostrar aqui na camiseta. Não sei se então, gente, tem um porque eu, coraçãozinho aqui, olha que bonitinho, né? Tem a bandeira do Brasil e dos Estados Unidos. E a Claudinha abraçando, assim, olha que gracinha. então, quem fez essa logomarca foi meu irmão, né, Amei. e aí, obrigada. E aí, eu decidi fazer esse canal porque às vezes a gente está tão distante da nossa família e como a gente mora no mesmo estado e não consegue se ver e tudo, e às vezes a gente passa por situações como o que a gente vai falar hoje, né, de depressão pós-parto, e a internet pode ajudar nessa conexão, né, nessa empatia, né, que as pessoas entendam que elas não estão sozinhas nesse barco, né? A gente passa por tanta coisa na maternidade, né? Que às vezes é importante ser compartilhado, né? E que a gente entenda que nós somos iguais, mas ao mesmo tempo completamente diferentes, mas essa troca de experiências, de aprendizado, ajuda a gente. E foi por isso que eu decidi abrir o canal, né, no YouTube, sem saber mexer em nada. Meu marido faz, tenta. Uhum. Então, assim, eu ainda estou aprendendo, né, a mexer no programa e tudo. Mas eu achei que era em prol a uma causa maior e estou vencendo esse desafio para poder ajudar outras pessoas, né? Mas é assim mesmo. Olha, eu vi que duas amigas nossas entraram aqui na live. A Franciele, ela falou que ela queria muito participar, ela está aqui. Um beijo, boa noite, obrigado, viu, Franciele? E a Marcela. A Marcela está mandando um beijo para a gente, um beijo para você também, viu, Marcela? Beijo, beijo, beijo. E obrigado por estarem aqui.
Então, vamos começar a falar, né, desse assunto que é tão importante, até Sim. porque a gente ainda está no Setembro Amarelo, né? Então, a gente tem que falar muito, assim, da questão de depressão, porque a depressão severa, ela está bem relacionada ao suicídio. Então, a gente quer prevenir isso, a gente não quer que aconteça, né, com as pessoas. Então, a Uhum. gente vai falar da depressão pós-parto. E eu estava lendo, né? E as últimas pesquisas recentes da Fundação Oswaldo Cruz mostra que 25% Exatamente. das mulheres elas apresentam depressão pós-parto, né? Das mulheres no Brasil. No Brasil, exatamente. Então imagina, gente, de entre 4 mulheres, uma apresenta depressão pós-parto, né? Então achei assim um número bem alto. Então eu gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é a depressão pós-parto. Então, gente, primeiro de tudo, eu não sou psicóloga, especialista, tudo isso. Eu vou falar um pouquinho para vocês da minha experiência, do que eu passei, do que é que eu entendo que é depressão pós-parto, né? Imagina se esse número é tão alto no Brasil, imagina nós que vivemos assim, né? Moramos longe da nossa família. Isso contribui bastante com a depressão pós-parto. Mas a depressão pós-parto é entre o baby blues, né? E a psicose pós-parto, né? O baby blues, ela aparece depois que você tem o bebê, mas ela não dura muito tempo. Ela só dura entre 2 a 3 semanas, o baby blues, né? E o pós-parto, ele já pode durar mais tempo. E aquele Já baby blues, fala um pouquinho para quem não sabe o que é o baby blues, né? Porque tem gente que Então, não o sabe. baby blues é praticamente os mesmos sintomas da depressão pós-parto, né? Que é uma condição de tristeza, né? Você se questionando como é que, com um momento tão lindo desse na minha vida, eu não tô me sentindo feliz, quantas coisas para agradecer. Se for uma gravidez, por exemplo, desejada, eu desejei tanto esse bebê e não tô feliz, um desânimo, né? Uma falta Irritabilidade, né? Isso, a falta de esperança, insegurança, ansiedade, tudo isso, né? Então, são mais ou menos os sintomas do baby blues, que são os mesmos da depressão pós-parto, só que o baby blues, ele passa mais rápido, dura, tipo, 2, 3 semanas, né? Já a depressão do pós-parto, ela pode, depois que você tem o bebê, ela pode acontecer e durar meses, quem sabe anos, se você não procurar ajuda, né? Uhum. Já a psicose, né, a pós-parto, ela é bem mais grave, né? Porque aí é que você pode ter pensamentos de tirar a vida do seu bebê e tirar a própria vida, né? Não se alimentar direito, não se cuidar. Não se É cuidar. uma situação bem mais crítica, né? Que Uhum. realmente você precisa procurar ajuda. Mas é mais ou menos isso, né? A depressão pós-parto, você sente um desânimo muito grande, você se sente perdida, o seu cérebro funciona muito mais, de forma mais lenta, né? De atividades que são tão simples do dia a dia, você encontra dificuldade enorme de conseguir administrar essas atividades e tudo mais. Você acha Mas que não vai ser uma boa mãe, que você não vai Exato. conseguir, né? Sentimento de culpa o tempo inteiro, né? O sentimento que nunca tá bom. Então, assim, eu descreveria como uma nuvem, assim, cinza, sabe? Na sua cabeça, que você, por alguma razão, não tá feliz, né? E você se cobra porque é um momento tão bonito que as pessoas romantizam tanto, né? Que você se cobra, por que que eu não tô feliz? Eu sou uma mamãe, eu sou um ser humano que não mereço estar passando por isso, né? Por momentos tão bonitos na vida, porque por que que eu tô passando por isso, né? A gente se questiona bastante, né? Isso. E quais seriam, então, as causas da depressão pós-parto? Então, assim, não existe uma causa, né? Mas, como nós todas sabemos, nós, mamães, mulheres, passamos por um enorme desequilíbrio hormonal depois que nós temos os bebês, né? Ou o nosso bebê. Mas eu queria chamar a atenção porque, assim, às vezes a pessoa fala que é uma causa hormonal e a gente banaliza o que aquela mãe está passando naquele sentimento. Só os hormônios dela que estão Alterados. ataurados, né? Então, assim, no meu caso, não foi só isso, né? É claro que existe alteração de hormônio, que talvez que deixa a gente mais sensível, né? Mas existem também causas reais que precisam ser observadas, né? Causas que
que incomoda e você está tão sobrecarregada com a alteração do hormônio que você não consegue administrar aquela situação, né? Como existe também, gente, venhamos e convenhamos, são alterações hormonais, físicas e psicológicas, né? Porque depois que você tem o bebê, o seu corpo não é mais o mesmo, dependendo de como você teve o bebê, você fica debilitada, né? E a questão também de quantas coisas você tem que administrar. Agora você está responsável por um bebê que depende praticamente só de você, né? Principalmente nos primeiros meses. Você tem que se cuidar e cuidar das pessoas que te rodeiam. Então, é muita coisa. É uma sobrecarga, né? É uma sobrecarga muito grande. Então, assim, não pensem, não banalizem os seus sentimentos, porque é muita coisa acontecendo, né? Então, assim, às vezes até as pessoas se cobram, nossa, era para eu estar totalmente feliz. Gente, cada um tem seu tempo. Pode demorar 3 meses, 6 meses, 1 ano. Para você, a gente não nasce mãe, né? Nós nos tornamos mãe. Isso. Né? Então, assim, isso demora um tempo, é um aprendizado, né? dia a dia de aprendizado, e isso depende de cada mãe, sabe? Então, assim, respeite o seu tempo, que as coisas vão ser mais fáceis para você. Eu estava conversando com um amigo meu que era psiquiatra, e eu estava perguntando para ele em relação às causas, né? Ele falou assim que a causa principal, se a mulher já teve depressão, né, antes de ficar grávida, ou então se ela acaba tendo a depressão durante a gravidez. Então, ele falou que isso é uma das causas principais. Ou também se você teve uma gravidez na adolescência, né? Adolescente, uma gravidez indesejada. Não desejada. Isso, ou então o pai não assume o bebê, te abandona na gravidez. Ai, tem muita coisa, né? Privação de sono, isolamento, né? Que às vezes, até no nosso caso que moramos aqui nos Estados Unidos, às vezes é um trabalho tão grande para sair de casa, né, Cláudia? Nossa. Você tem que praticamente fazer uma mala para sair de casa. Se no Brasil dá tanto trabalho, você tendo o suporte de uma babá, da sua mãe, da sogra, quem for, imagina você sozinha, né? Então, assim, dá trabalho de sair de casa. E isso você acaba contribuindo com o isolamento. Então, assim, o isolamento é uma coisa que deve ser evitada, né? Para que a gente não aconteça, assim, para que não aconteça essa situação de depressão pós-parto, né? Às vezes a gente não tem tempo de comer, né? Uma outra coisa que ele falou também, que a gente até comentou, você acabou de comentar, falta de suporte familiar, se você não tem a ajuda da família, falta de recurso financeiro também. Exatamente. Tem mulher que está grávida, ela não tem dinheiro nem para comprar um enxoval da criança, entendeu? Então, tudo isso já pode estar causando a depressão pós-parto. Né? Causa ansiedade, né? Isso. Você queria falar um pouquinho pra gente o que aconteceu com você depois que a Clarice nasceu? Então, eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história, que assim eu vou abrir, consigo contar cada detalhe assim do que possa causar e o que possa evitar e tudo isso, né? E então foi assim, eu acho que tudo começou, na verdade, depois que eu comecei a fazer o canal Aconchego, eu comecei a refletir sobre isso, né? Mas eu acho que porque na verdade, eu não fui diagnosticada com depressão pós-parto, mas eu fiz o questionário e fiquei quase lá, né? Na verdade. E então eu acho que tudo começou antes da Clarice nascer, quando eu estava com 3 meses. Eu tinha marcado de jantar com uma amiga minha aqui, né, no Colorado. Eu tinha acabado de voltar do Chile. E meu marido estava viajando. Aí já mostra, né, um pouco dessa ansiedade que eu estava sozinha. Estava sozinha. Isso, grávida de 3 meses num país, sozinha, né? A primeira experiência de estar grávida e tudo. E tinha marcado de jantar com essa amiga, né? Só que eu só fiquei nauseada ou enjoada 2 vezes durante a minha gravidez, sabe? E essa foi uma das vezes. Eu fui para casa dela já não me sentindo tão bem. Esperei ela chegar do trabalho, o marido dela é a Dani Craveiro e o Gabi Craveiro. E aí cheguei lá, gente, não aguentei. Tava passando muito, muito mal. E eles me levaram pro hospital. O que você estava sentindo? Eu não aguentava nem tomar nem água. Eu tava vomitando muito, muita dor de cabeça, sabe? Assim, foi assim... Eu quase não fiquei enjoada durante a minha gravidez. Mas esse dia... Eu não consegui nem dirigir de volta para casa. Eles tiveram que realmente cuidar de mim. E isso me deixou emocionalmente bem debilitada, né? Porque meu marido não estava aqui comigo, eu não tinha minha mãe, não tinha
praticamente suporte nenhum, né? Uhum. Então, talvez já começou daí. E aí, eu tenho um pavor também de agulha enfiada no meu corpo. Não gosto de, tipo, estar me mexendo e Ninguém sentir gosta, agulha né? enfiada. Ui. Mas, enfim, eu fui atendida depois de muito tempo, porque a minha situação não era considerada grave, né? E naquela noite estava tendo um show por aqui e que tinha muita gente chegando com drogada por lá, que era caso mais de emergência do que o meu. Então, eu esperei bastante para ser atendida. Mas quando fui atendida, eles me deram remédio, passou rápido, sabe? Eu fiquei até super sonolenta. E não me deixaram sair do hospital até que fizessem a ultrassom para checar a bebê, né? A Clarice. Gente, eu acho que tudo começou daí, porque eles fizeram a ultrassom e eu via ela descendo assim, como se fosse no escorregador na minha barriga, sabe? E começou daí, eu disse, meu Deus, como é que eu vou colocar essa menina para fora? Aí você já começou Então, eu acho que a ansiosa, né? ansiedade já começou daí, né? Porque eu sou uma pessoa que gosto de fazer a minha lista de coisas E cumprir a meta. e cumprir a meta. Então, depois que você está grávida, a vida já não gira em torno de você. É em torno do bebê, né? O que você come, sua alimentação. Você tem que já pensar no bebê desde a gravidez. Muitas vezes você não consegue cumprir as metas do dia. Não, e isso foi me causando frustração, sabe? Porque eu estava sonolenta, meu cérebro já não estava funcionando do mesmo jeito. Então, eu acho que essa ansiedade e essa frustração já começou antes de eu ter a Clarice. Entendeu? Então, é importante você encontrar um médico, que você encontre esse apoio psicológico também, que consiga identificar desde o começo esses sintomas, né? Porque, na verdade, aqui nos Estados Unidos, as consultas são um pouco mais rápidas, né? Então, acho que a minha médica não captou que eu já pudesse estar passando por isso no momento certo. E aí, como vocês já sabem, né? E eu posso depois, num outro momento, contar, eu tive um parto meio traumático, né? E muito conturbado, né? Na verdade, porque eu queria agradar todo mundo. Então, minha sogra estava por aqui, o meu sogro, minha mãe, e eu não tive a privacidade, né? Eu não todo tive mundo participar, né? isso. Então, assim, foi complicado, sabe? Porque eu não tive o tempo, como eles chamam aqui, de bond, de eu ter a intimidade, de construir a intimidade com a minha filha, sabe? Então, assim, era muita coisa para administrar. Então, meu marido achou que estava fazendo certo, né? Era tipo 9, 10 horas da noite, minha sogra e minha mãe ainda no hospital, e eu, o que elas estão fazendo aqui, sabe? Eu não consegui dormir, tive problema com a amamentação antes de sair do hospital. Então, assim, foi uma turbulência de coisas e de causas reais e, claro, hormonais também. Eu acho que a questão hormonal, ela agrava as questões reais, né? Então, assim, depois disso, graças a Deus, o Daniel, meu marido, sempre me deu muito suporte. Ele disse, por que você não procura ajuda, né? Tipo, um psicólogo, psiquiatra. E uma das minhas consultas pós-parto com a minha obstetra, eles te dão um questionário, né, para você responder. E aí foi que eu dei bem, assim, na linha entre normal e depressão pós-parto. E aí eu decidi aceitar a sugestão dele de procurar ajuda de um psiquiatra. E ela mesmo confirmou que eu não estava com depressão pós-parto, mas que eu estava tendo crises de vez em quando de ansiedade, sabe? De tipo, o que podia acontecer com a Clarice? Será que ela está respirando? E para quem não sabe, eu exclusivamente amamentei. Então eu não tinha intervalo, né? Eu amamentava sem intervalo. A cada 2, 3 horas ela comia. E fora isso, eu tava em casa cheia, com a minha mãe, com a minha sogra, né? E todo mundo querendo aproveitar a bebê. E eu acabei tendo um parto cesariano, né? Então, tava um pouco debilitada de tá me movimentando e tudo. Enfim, eu aceitei fazer a terapia. Foi muito bom, valeu muito a pena e recomendo para quem estiver passando com qualquer problema. Até se tiver com dúvida, será que eu tô ou não com depressão pós-parto, sabe? Eu recomendo. Ajuda de qualquer forma, sabe? Te dá uma luz no fim do túnel.